2 anos após os eventos trágicos do primeiro filme, que provavelmente você não vai ver, nós temos o curandeiro islâmico Adam, que precisa ajudar uma mulher num vilarejo remoto, mas tudo indica que essas perturbações estão relacionadas aí a um líder religioso que utiliza a palavra de Deus para poder manipular as pessoas. Vamos falar sobre Maleficent 2, que acabou de estrear aí na Netflix, né? Um filme de terror islâmico, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. É muito interessante, eu quero muito comentar sobre ele e se vale a pena assistir, e também vou explicar alguns termos que são utilizados no filme para você entender um pouco melhor sobre como a religião encaixa com essa temática de terror. É realmente uma pena a Netflix não ter trazido o primeiro filme também, porque o segundo filme ele começa a partir do primeiro, exatamente onde acaba o primeiro, e ele também insere alguns flashbacks que expandem os eventos do primeiro filme. A abertura também entrega ali sutilmente um plot twist do primeiro filme, mas tudo bem, você não vai perceber muito, e ele também insere toda a temática religiosa que vai ser carregada por todos os personagens, dramas, etc. Então talvez essa seja a maior barreira para você poder assistir e aproveitar esse filme, que é a temática islâmica. É um filme que ele traz várias regras, leis, costumes desse povo que segue as crenças islâmicas. Então todos os argumentos, todos os rituais, todos os dramas pessoais, eles são justificados através da religião. É como se você pegasse aquela novela Os 10 Mandamentos e trocasse a religião por islamismo, e os personagens eles não estão vivendo uma história bíblica, mas sim uma história de terror ali, de intriga, e tipo uma novelinha mesmo. Na história a gente tem esse protagonista, o Adam, que ele é uma espécie de médico religioso. Como é que funciona? No islamismo, você tem esses médicos, esses curandeiros, que utilizam a fé e os ensinamentos, né, de Maomé para poder curar as pessoas de espíritos malignos, de djinns, os gênios, que pra gente seria tipo os demônios, né? Então ele é uma espécie de exorcista aí de espíritos maus e mal olhado, etc. Nessa história daqui, o Adam tem que ir para um vilarejo remoto para poder ajudar o pai de uma moça. E esse pai, ele é um imã, ou seja, ele é um líder religioso, ele é tipo um pastor do islamismo, né? Um líder ali, e mesmo ele foi vítima aí desse mal olhado, desses espíritos malignos que são manipulados, obviamente, pelo nosso vilão, que é uma espécie de Jafar da Disney. Você pega aí um cenário um pouco do Aladdin e joga aí uma característica forte de vilão da Xuxa também. Porque ele é muito cômico, ele é muito caricato, ele é muito exagerado, ele é muito, tipo, vilão de novela mesmo, todas as feições e falas, ele é uma coisa meio exagerada mesmo. Outros dois termos pra gente conhecer e entender um pouco melhor o filme é o próprio título, que é Munafiq, que significa hipócrita, ou no caso seria herege. Eles são pessoas que estão dentro do islamismo, dentro da religião, mas eles não acreditam na religião e tiram proveito, né? Eles só utilizam a religião ali para poder tirar proveito de outras pessoas e da comunidade islâmica. Então esse termo vai ser muito utilizado nesse filme, o herege, o hipócrita, ou a pessoa que não crê, a pessoa que tira proveito, o charlatão. E também tem outro termo chamado Dajjal, que é tipo o anticristo do islamismo, sabe? É o impostor, né? É a entidade que vai surgir na Terra e vai se passar pelo Messias e enganar as pessoas. Então isso também, esse termo é muito utilizado, essa entidade é muito utilizada para poder xingar os outros, né? Ah, você é um traidor, ah, você é um falso Messias. E esse é o maior embate do filme, né? Quem é que realmente tá falando a verdade? Será o mocinho que tá tentando ajudar as pessoas e encontrar a sua fé depois dos eventos do primeiro filme? Ou o vilão que tá usando magia negra, interpretando de forma errada as palavras sagradas e fazendo todo tipo de maldade com um cunho extremista da religião ali para poder provar o seu ponto, para poder ganhar mais seguidores e mais poder. Então existem muitos embates de discurso nesse filme, né? É uma pessoa contra a outra ali, tentando gritar mais alto, falar quem é que tem razão ali, quem interpreta, né? É uma competição de quem é mais religioso, praticamente. E a parte sobrenatural de possessão e terror e cenas escuras e de susto veio mais para poder enfeitar todo esse discurso, todo esse embate, né? Porque as pessoas, elas sofrem tentações, e sofrem manipulações, e é justamente a pessoa possuída, só que da forma mais clássica e abrangente possível. Esse é o ponto alto do filme, né? As maquiagens, os efeitos práticos, a fotografia, a produção em si. Praticamente todas as cenas, elas não possuem computação gráfica, então é uma coisa muito visceral, muito explícita, muito grosseira às vezes. E isso eu achei super interessante, porque a gente não vê esse tipo de coisa acontecendo, principalmente num filme islâmico, né? A gente tá muito acostumado a
ver filmes católicos indo pra esse lado, mas a gente tem que lembrar que todas as religiões têm uma forma de exorcismo. Também tem um filme bem legal, bem interessante sobre exorcismo no judaísmo, né? E eles lidam de uma forma diferente. Então cada filme, cada país tem uma forma de lidar com isso, mas eu acho que eles tiveram bastante coragem pra trazer esse nível de efeito prático aí pra esse filme, ainda mais na Malásia, que eu não sei se tem essa tradição tão forte quando é relacionado ao islamismo. Agora falando sobre a parte ruim do filme em si, é justamente como a história se desenvolve, porque ela acaba meio que sendo especificamente esse embate entre o vilão e o discurso dele, descendo mal, e o nosso mocinho, nosso herói, o Adam aí, o curandeiro, tentando ajudar as pessoas e lidando com várias possessões diferentes e tentando achar como é que você vai impedir esse cara de continuar, né? E pra isso o filme dá algumas voltas, né? No momento o vilão captura 2 personagens, aí deixa eles irem embora, aí depois mais pra frente vão lá e captura de novo. Enfim, são várias decisões ali só pra dar uma enrolada. E se você assistir, você vai sentir que a reta final, ela se prolonga demais com o sofrimento do nosso herói, do Adam, né? Ele sofre muito por muitos minutos aí pra gente poder tentar se conectar com ele, todo esse embate religioso, o discurso religioso é muito longo. Então, realmente, o filme poderia ter por aí uns 20 minutos a menos, né, pra gente poder andar um pouco mais rápido com esses acontecimentos e não prolongar tanto o sofrimento. Eu também não consegui me conectar tanto com os personagens, porque todas as justificativas pro bem e pro mal é baseado em religião, não é baseado na própria personalidade. Eles não têm preferência de cor, de comida, de manias, não tem nada que torne eles únicos de uma forma humana, né? É sempre baseado na religião. Se você faz alguma coisa, se você deixa de fazer, se você tá quebrando a regra, todos os argumentos e todos os personagens, eles estão utilizando argumentos ali que estão nos livros sagrados. Então, basicamente, o filme se torna uma grande narrativa do Alcorão. E pra gente que não conhece muito ou não convive com a religião, fica difícil a gente comprar certas ideias e certas decisões, porque a gente não sabe quão importante é para aqueles personagens seguir aquilo que manda e existem certas contradições, enfim. É um tema um pouco difícil. 2 outros pontos negativos é, sim, a presença de muitas referências ao primeiro filme, então você vai deixar passar várias coisas do primeiro filme, mas se você não tem essa referência, não tem essa explicação, não sabe quem são esses personagens, realmente são coisas vazias que não vão passar muita mensagem, não. A segunda coisa ruim é uma cena de estupro que acontece no filme, que é bastante gratuita. A personagem era até interessante, uma mulher que luta, né, uma mulher que, tipo, é forte, e aí acontece essa cena de estupro e ela não tem nenhuma transformação, não serviu pra nada. Ela não sai traumatizada disso, mas ela também não sai mais forte. Então, esse tipo de coisa serve apenas pra diminuir a mulher e fazer com que o vilão seja pior, sabe? Mas, no caso, ficou só gratuito, porque o vilão já era mal desde sempre e ele continua meio que a mesma coisa até o final do filme. Essa cena também traz uma ideia de extremismo da religião, porque, principalmente na época medieval, onde o estupro era utilizado como punição, justificado aí pelos homens, né, pra você punir mulheres infiéis, mulheres que desviam aí da sua conduta, e isso acaba perpetuando esse senso, essa ideia que não é nem um pouco legal. E só lembrando que não é só o islamismo, né, praticamente todas as religiões, literalmente todas, já utilizaram o estupro justificado como punição em algum momento de sua história. Diminuir o valor e o poder feminino dentro de organizações religiosas é uma coisa que acontece em várias religiões até hoje. Munafik 2 é um filme muito interessante para você ver como é que o cinema malasiano ele conseguiu misturar o islamismo, a religião em si, com esses elementos de possessão clássica, né? Várias referências de filmes ocidentais de possessão, e os efeitos práticos eles são realmente muito bons, você vai ficar impressionado. Ele faz umas referências também do terror japonês com as entidades maquiadas, mas ao mesmo tempo é um filme difícil de recomendar, porque a pessoa tem que comprar essa ideia, ela tem que entrar nesse mundo ou não se incomodar tanto com todas as referências religiosas e o conhecimento que você precisa ter para poder entender várias partes e momentos aí do filme, e também essa parte do primeiro filme que é referenciada, que você vai acabar não tendo, porque é muito difícil achar esse filme na internet e qualquer outro lugar, principalmente legendado em inglês. Mas se você assistir ele na Netflix, você vai gostar sim de várias cenas de terror que são muito boas, muito bem executadas, até pra gente, nós mesmos brasileiros, aprendermos a fazer cenas de terror usando bem menos orçamento, né, sem computação gráfica, só efeitos práticos. Esse filme realmente sabe fazer várias coisas e várias montagens muito interessantes. Você precisa ir preparado, sabendo que o filme vai entrar em muitos embates religiosos e diálogos tipo assim, você não segue as palavras verdadeiras do profeta. Todo mundo sabe que se você rezar de turbante é a mesma coisa que rezar 25 vezes.
vezes. E argumentos interpretativos de textos islâmicos e, tipo, realmente não é a nossa realidade, a nossa proximidade, pode causar, sim, esse estranhamento. Você precisa ter paciência pra poder, né, passar por essa novela e por esses personagens, assim, bem rasos e tal, mas eu acho que ainda vale a pena. Minha nota para Munafik 2 é 5 de 10. E aproveita e me fala ali nos comentários se você já assistiu esse filme na Netflix, me fala o que você achou dele, o que você entendeu, o que você não gostou, o que você gostou. E aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever aqui na Hora do Terror, tem muito filme de terror pra gente falar nesse mês de maio de 2019. Eu sou o Fernando Scon, muito obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Veio atrapalhar a gravação? Veio atrapalhar a gravação. Vai pro chão, vai.